Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Essa é a nossa, faz parte de uma série de apresentações que todas as quintas-feiras a casa está aberta para receber vocês. E bem-vindos ao canal da associação, onde está disponibilizada todas as apresentações feitas aqui. Meu nome é Iris, eu sou psicóloga, especialista em hipnose e membro do grupo de desdobramento terapêutico que funciona aqui aos sábados. Então, sejam bem-vindos. O tema que vamos trazer hoje, primeiro eu quero pedir desculpas, pois nós tivemos um problema técnico, mas nós vamos fazer de tudo para amenizar, vencer esses desafios. Então, o nosso tema é fisiologia da alma. O que vem a ser, o que vamos trazer nessas questões, nesse tema? Qual que é o nosso objetivo? Trazer conceitos sobre as conexões que existem entre o corpo, a mente e o espírito. Então, o nosso objetivo é trazer conhecimentos, muitos podem até dar aula aqui no meu lugar, mas nós vamos trazer assim orientações e alguns pontos que são importantes para a compreensão do que seja essa conexão, esse corpo que nós vivemos. Então, nós somos um espírito numa experiência física. Como que funciona esse espírito nesse corpo? Como que é esse corpo que o meu espírito habita? Então, o objetivo é trazer clareza nesses conceitos. E, para isso, a nossa agenda é a seguinte. Nós vamos trazer, falar 4 pontos principais. Então, o objetivo aqui, primeiro, é apresentar essa visão geral do tema e aprofundar no perispírito, no aspecto específico que é importante para compreender o nosso trabalho do desdobramento. O que é o trabalho do desdobramento? É um tratamento espiritual que nós fazemos aqui, onde os pacientes vêm com doenças de difícil diagnóstico e vêm aqui para se tratar. O objetivo dessa palestra, dessa apresentação, é clarear o que é isso, que tipo de tratamento é esse, como que eu vou tratar no campo espiritual um problema físico. Então, para isso que a gente vai tratar hoje. Então, toda referência que a gente trouxer de conceitos, nós vamos trazer para a parte prática do nosso dia a dia, da nossa vida, e convido a cada um pensar e refletir, não como conceitos, mas o que isso pode acrescentar na minha vida, ao meu espírito hoje. O que isso pode transformar, esse conhecimento pode me levar a mudar algo na minha vida. Então, o nosso objetivo é esse. E, para isso, nós temos 4 tópicos. Pode ir passando, por favor. Fisiologia do corpo e do espírito. Nós vamos falar sobre a constituição do ser humano, os 7 corpos sutis e os 7 centros de força. O que é preciso trazer uma explicação sobre isso da seguinte forma. A ciência da matéria, a ciência na Terra, não avançou no campo espiritual. Mas, eu acho que está aqui, ao longo dos tempos, desde as primeiras civilizações, especialmente na Índia, esse espírito já é estudado. Então, com essas informações, com as informações trazidas pelos médiuns de forma mediúnica, a gente vai trazendo mais clareza e as percepções também dos médiuns, de um modo geral, ao redor do mundo. A gente vai trazendo clareza sobre esses aspectos que nós vamos falar aqui. Então, primeiro, o que é fisiologia? Tem a definição, nós precisamos definir, já que o tema é fisiologia da alma, nós precisamos definir o que é fisiologia. Então, é o estudo das funções e funcionamento normal dos seres vivos.
dos processos físico-químicos, ou seja, tudo que acontece internamente no nosso corpo. A fisiologia estuda isso. O que ocorre nas nossas células, tecidos, órgãos e sistemas nos seres vivos sadios. Então, a fisiologia estuda isto, né? O que é alma? A alma é um espírito encarnado, está lá em Kardec. Nós somos um espírito encarnado. E o que é perispírito? É o laço que liga a alma ao corpo, semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o corpo e o espírito. Então, temos o corpo, o espírito, o perispírito. No próximo slide, não, está lá para baixo, depois eu volto nele. Nós vamos falar dessas questões. Então, eu tenho um corpo físico, o paciente que chega aqui, com o espírito, e nós vamos estudar o que acontece nesse campo. Então, Kardec traz essa definição de perispírito, e André Luiz, nos vários livros da obra, que são 12, que vocês já devem conhecer, ele traz mais informações sobre o perispírito. Então, o que seria uma camada, vamos imaginar uma cebola. Assim como existem várias camadas, nós também temos várias camadas, né, de corpos, de estruturas. Então, em Kardec, ele traz Deus, Espírito e Matéria, né? Ele traz essa trindade. Mas André Luiz e Kardec também acrescentam o fluido cósmico universal. Então, todos os nossos corpos, tanto espírito, perispírito e corpo físico, é constituído desse fluido cósmico universal. Então, nós temos uma constituição da mesma energia vital. A vitalidade que anima a nossa vida, o nosso corpo, é o fluido cósmico universal, né? Que é a providência divina em ação. Então, aqui tem uma imagem do corpo físico. Okay? Então, vamos imaginar, porque nós estamos tendo problema na projeção, vamos imaginar um corpo humano. O corpo humano tem vários sistemas. Tem o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, tem o sistema nervoso. Então, são vários sistemas. Então, isso não são camadas? Né? Isso são camadas que nós não vemos, assim, no meu dia a dia eu não estou preocupada com o meu coração e ele está funcionando. Né? Aqui ele está batendo mais forte, mas tem horas que a gente percebe que tem um coração, mas no dia a dia, só quem está muito conectado, né? Através da respiração, do processo de meditação, de calma, consegue perceber o funcionamento, às vezes até ouvir mesmo os fluidos do corpo, ouvir mesmo a circulação. Então, isso é um treinamento e uma escuta, né? Que a gente vai desenvolvendo. Mas assim como o corpo humano tem esses órgãos, sistemas, tecidos, o corpo, o ser humano é constituído de espírito, perispírito e aí tem uma imagem do espírito, perispírito e corpo físico. Então, vamos chegar a partir da imagem do corpo humano e dos seus vários sistemas, vamos chegar à constituição do ser humano como a parte espiritual, os corpos sutis. Então, nós temos uma alma, né, que tem um corpo mental, que é o envoltório do espírito, é o envoltório da mente, né? Vamos colocar da mente. Então, o perispírito, o corpo mental, ele não faz parte do perispírito, ele é o envoltório da mente. Então, quer dizer, ele está acima desses corpos que nós vamos descrever. O perispírito em si, então, ele tem vários corpos. Então, vamos imaginar um corpo físico. Esse corpo físico. Junto ao corpo físico, ligado a ele, nós temos o corpo vital, o corpo duplo etérico, é chamado duplo etérico. Então, tem uma imagem aí na frente que mostra... Você pode avançar nesses corpos aí.
nós temos, só para ter uma ideia aqui, ó, nessa imagem azul, tem o corpo físico, tem o duplo etérico, que é matéria. Corpo físico e o duplo etérico é matéria. Temos o corpo astral, o corpo mental, que ele se divide em superior e inferior. Nós temos o corpo búdico e o corpo átmico. Então, essas são as divisões. Então, voltando lá na constituição do ser humano, temos a alma, que é o corpo mental, que é o envoltório da mente, e de baixo para cima, o corpo físico, que é a habitação do espírito, vamos chamar assim, a nossa morada. O corpo astral, que vem logo depois do corpo vital, ele é o responsável pelas emoções, pelos desejos e sentimentos. Então, o que acontece? Num tratamento do desdobramento, o que desdobra é esse corpo. Então, o paciente está aqui em tratamento, ele é convidado a desdobrar, os médiuns em 2 salas diferentes também se desdobram, é esse corpo que desdobra. Então, eu vou explicar isso mais na frente, como funciona, mas só para dizer que é esse o corpo que a gente trabalha mediunicamente. Então, ele é responsável, o astral, pelos desejos, emoções, desejos e sentimentos. É o corpo dos desencarnados. Então, quando nós desencarnamos, o que nós vemos nas visões é esse corpo. Aí o espírito, às vezes, aparece mais jovem, né, do que era na Terra, mas geralmente ele traz esse corpo que ele tinha na última encarnação. A não ser os espíritos mais evoluídos, que eles escolhem a apresentação que eles vão se manifestar. E acima desse, não acima, mas em camadas, pode ser, vamos imaginar, os nossos órgãos não estão para dentro, né? Dentro de nós, a pele é o que delimita. Não tem como eu dizer que esses corpos estão para fora, sabe? Como se fosse uma irradiação. Pode até ser. A aura é uma irradiação do meu espírito, a aura. Mas os corpos, eles podem estar para dentro também. A gente não tem essa clareza de como que é. Porque a centelha divina não é dentro de nós. Ela não está lá, Deus não está lá no paraíso e a gente está ansiando chegar lá, não. Está dentro de nós. Então, a nossa jornada é para dentro. Então, pelo menos eu imagino que os corpos, eles devem ser camadas internas, mas didaticamente isso é uma representação, né? Vamos colocar assim. Isso que tudo que a gente estuda vem de informações muito antigas, lá nos estudos védicos, na Índia antiga, os Upanishads, tudo isso já vinha falando desses corpos. E uma médium russa, Blavatsky, ela trouxe muita escrita sobre o que ela via. Então, a partir dos estudos dela, que são esotéricos, né? Ela trouxe muito conhecimento a partir desses desdobramentos mediúnicos. Então, vamos lá. Até aí está tudo tranquilo? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Nós estamos aqui abertos. O que eu não souber, prometo que eu vou procurar saber. Então, nós já dissemos anteriormente que o corpo mental é o envoltório sutil do espírito, ainda não definido para os encarnados, por falta de uma terminologia adequada. Isto aqui está em André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então, quem traz mais informações para a gente sobre o perispírito e essa fisiologia é André Luiz. Então, basta ir lá, tem exemplos, tem uma semana de aprendizado do espírito no plano espiritual, é um livro daquele. Então, o corpo mental é o envoltório da mente e preside a formação do corpo espiritual ou perispírito. Então, vem de cima para baixo, né? O espírito molda o perispírito e o corpo físico. E o perispírito
está em Livro dos Espíritos, na questão 93, envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, bastante grosseira para nós, assaz vaporosa. Entretanto, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Essa é a definição que está no Livro dos Espíritos. Então, ou seja, o perispírito é tão maleável que ele pode ir a outros lugares. Então, o que acontece quando a gente dorme? Nós nos desprendemos. Muitas pessoas dormem e continuam lá da cama, mas isso também é um treinamento. Se eu me ligar ao meu mentor, não conheço, não sei o nome dele, não importa, a uma energia superior, a Deus, a Jesus, e pedir, me leve para lugares onde eu possa estudar, onde eu possa crescer, onde eu possa progredir, entender sobre a minha própria vida, ou então questões do meu dia a dia que eu preciso clareza. A gente precisa orar, não é para as coisas grandes e longe, é para o dia a dia mesmo. Nossa, eu estou com um problema aqui agora que eu não consigo achar a solução desse carro. Meu carro parou de andar. Vou pedir ajuda do plano espiritual, por que não? Então, os espíritos estão o tempo inteiro prontos para nos ajudarem. Então, a gente precisa orar, a nossa oração precisa ser para o dia a dia. Não é para as coisas esotéricas, paranormais, não. Não é para as coisas grandiosas, não. É para ajudar a nossa vida, né? Para nos trazer clareza. Então, aqui nós estamos, então, definindo o perispírito. Olha o que são as pesquisas que já trazem sobre o perispírito. Pesquisas, digo, mediúnicas. A medicina terrena não tem essa informação. Ou seja, o espiritismo caminha lado a lado com a ciência, mas ele está um pouco à frente da ciência, nesse ponto. Então, nós precisamos ter, para fazer um avanço nessa direção, nós precisamos ter uma mente mais aberta, pensamentos mais sem preconceitos, na verdade. Então, se a ciência não descobriu, então não existe. Não, então tá, vamos fazer perguntas. Será mesmo? Então, vamos começar a pesquisar. No nosso caso, nós já estudamos bastante e o espírito ele tem a convicção da reencarnação. A reencarnação é um ponto pacífico para o espírita. Então, que bom que esse conceito, essa verdade, ela possa ser expandida para todo mundo. Imagina a vida, o que seria a vida se todos acreditassem e vivessem de acordo com esse pensamento que a reencarnação existe. O mundo seria outro. Só isso já mudaria. Imagina outras questões, né? Então, o que tem de conhecimento do perispírito? O que já existe? Que ele é um corpo organizado, ou seja, o nosso corpo humano, ele tem um aparelho com órgãos, tecidos, células, moléculas e átomos. O perispírito também. Então, o nosso perispírito também tem todas essas estruturas, mas com outra energia. Então, ele é uma túnica eletromagnética. O que é o eletromagnético? É a eletricidade e o magnetismo junto. Então, olha para você ver. A eletricidade nós não vemos, mas olha ela aqui funcionando. Ela existe, nós vemos pelo efeito dela, né? Mas nós não tocamos na eletricidade, a gente não vê a eletricidade, é igual o ar. Sem o ar, nós não respiramos. A gente sabe que ele existe porque ele que sustenta a nossa vida. Então, o que é essa túnica? Elétrons, fótons em outras características vibratórias. Então, é o mesmo sistema físico que vem de lá para cá. Então, lá é mais sutil do que aqui, né? Nosso plano físico. Mas tem características, outras características. Então, é outra escala periódica de elementos. Então, aquela escala periódica que nós conhecemos de todos os elementos,
oxigênio, hidrogênio, magnésio, toda aquela escala é a mesma escala, mas é outra escala, não é a mesma. Os elementos são diferentes, mas é um outro funcionamento de elementos. Por exemplo, a água é oxigênio e hidrogênio. Vamos ver, então, um vinho, por exemplo. Essa explicação está lá na Gênese. O vinho é a molécula de água, oxigênio e açúcar. Então, quer dizer, transforma em outro elemento. Então, a combinação dos elementos vão sendo, formando essa vida que existe em nós, né? Na que nós fazemos parte. Então, essa tabela periódica aqui eu nem vou entrar muito, porque não é minha área. Então, é o molde fundamental da existência. Então, é um molde, o perispírito é um molde. Subsiste após a morte. Então, o meu corpo desencarna, o meu corpo físico, o duplo etérico, dissolve, transforma, né? Nada dissolve, tudo transforma. Então, eles se transformam, mas os outros corpos continuam. E tem peso específico, dizem que é 70 gramas, ou seja, como que chegaram que o perispírito tem 70 gramas? Simples, né? Pesou uma pessoa viva e depois pesou ela morta, menos 70 gramas, em média. Isso que aconteceu por dedução. Então, a constituição do ser humano, agora nós vamos entrar nesses 7 corpos. O que vem a ser 7 corpos? Na verdade, podem ser, nós sabemos que são muito mais do que 7 corpos. Mas, como até os 7 já é difícil de entender, então a gente vai ficar nessa que é mais comum, né? Nessa definição, como é que fala? Nesse esquema, né? Nesse esquema aqui de 7 corpos, por quê? Até aí a gente consegue entender e fica mais fácil de explicar e compreender. Então, ou seja, aqui, os 4 primeiros corpos, eles fazem parte do que chama ego, ou seja, a personalidade. Quando eu encarno, eu tenho o corpo físico, o corpo etérico, que é o corpo duplo etérico, tem o corpo astral e o mental inferior. Esse muda a cada encarnação, que é a nossa personalidade. Aqui hoje eu estou Íris, na próxima encarnação eu posso ser até um homem. Não tem como saber. Mas esses corpos mudam. Os outros, que são mental superior, búdico e átmico, eles já são da parte da individuação, do indivíduo. Então, eles são fixos, eles são muito além disso que a gente dá conta de entender aqui no nosso plano. Então, a gente consegue muito entender o corpo mental inferior. Até aí está tranquilo? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Esses 2 primeiros corpos, o corpo físico e o duplo etérico, eles são materiais. E os corpos astral e mental inferior, eles são espirituais. Pois é. Posso? Claro. Eu não estou entendendo o corpo etérico ainda. Sim. É o que? É a energia que faz o corpo funcionar? Sim. O que é o corpo etérico? O corpo etérico, o duplo etérico, ele é uma camada de mais ou menos 1 centímetro, dizem, que está ligado ao nosso corpo físico. Ele está diretamente ligado aos nossos plexos e os centros nervosos. Então, ele que alimenta o nosso corpo físico. Através dele que a gente capta o ar, capta os alimentos e faz toda a transformação para manter a nossa vida. Então, o duplo etérico, ele é estudado em André Luiz. Ele é material por isso. Ele é o que liga o corpo espiritual, o perispírito, ao corpo físico, plug, que liga aos nossos centros nervosos, através dos plexos, dos nossos centros nervosos e ativa todo o corpo, é o duplo etérico.
Então, os chakras estão em todos os corpos, nós vamos falar mais na frente, mas especialmente eles estão no duplo etérico, que são os centros de força, que fazem esse trabalho de alimentação de todos os nossos órgãos, toda a pele, todo o nosso sistema. É a forma como o nosso corpo assimila as energias vitais, o fluido vital. Por quê? O fluido vital não está, ele está como se fosse o ar, ele está no PET, os animais, as plantas, as pedras, tudo que existe de vivo na Terra, inanimados, vivos, tudo que existe é o fluido vital transformado por a gente. Vamos dizer assim, nós recebemos energia dos animais, nós recebemos, quando você imagina, vamos fazer um exercício, imagina que você está numa floresta, em frente a uma árvore, um ipê, um pé de mangueira, por exemplo, não, uma jabuticabeira. Uma jabuticabeira é perfumada, não é isso? Ela tem perfume, o pé de jabuticaba, além de lindo. Então, quando você respira aquele perfume, você está respirando fluido vital. Você está respirando prana. É aquilo que está te alimentando. Então, por isso que é muito importante o convívio, o contato com a natureza, a água, os nutrientes dos alimentos, né? E tudo mais. Então, é através do duplo etérico que há essa transformação e troca e manutenção da vida. Tem uma imagem logo depois que é essa do um corpo de luz. Na verdade, nós somos uma usina energética. Nós temos muita capacidade de produção, de criatividade, de vida, de tudo. Nós somos nós somos, Jesus fala que nós temos uma centelha divina, né? André Luiz fala isso também. Nós somos luz, só que nós estamos em camadas de matéria. Então aí já vem um outro assunto que seria outro estudo sobre por que nós estamos nessa experiência física. Aí tem a teoria da queda. Em algum momento lá atrás nós caímos. E aí já é questão para outro estudo. Mas, então, entendendo esses 7 corpos, os outros, a gente não tem como o mental... nós vamos voltar nisso depois. Esses outros corpos mais... o 5º, 6º e 7º corpo, que eles são mais espirituais, eles são em formato de luz. A gente nem tem esse molde físico. Ele nem tem essa representação. Já está muito além da nossa imaginação. Muito além. Então, a gente nem se aventura a entrar aí. Tem mais alguma pergunta, se vocês quiserem? Tá ficando claro? Ótimo. Então, agora, nós vamos falar dos centros de força. Nós já entramos nessa questão dos centros de força, mas nós vamos, então, definir. Então, isso aqui a origem está nas tradições espirituais da Índia mesmo. Foram eles que começaram, através do hinduísmo, das práticas de yoga, através do estudo da acupuntura, dos meridianos. Eles começaram a perceber que tem algo funcionando no corpo e começaram a observar e trazer para o entendimento o que é esse ser humano, além desse corpo físico. Então, eles chegaram nos chakras, né? Eles estão situados no perispírito ao longo das suas camadas. Então, um corpo não é nada estanque, isso aqui é de forma didática. Na verdade, é um complexo energético que vibra incessantemente. A vida é fluxo, é energia, é movimento. Você vê uma água parada, ela apodrece. Então, tudo precisa estar em movimento. Então, por que não nós, né?
Nós não podemos ficar parados. Nós estamos em completo movimento internamente e através desse funcionamento divino em nós. Nós somos uma máquina viva, um computador vivo. Então, nós precisamos trazer essa clareza da necessidade do movimento para a nossa vida diária, nossa vida prática. Então, eles estão situados no perispírito ao longo das camadas, eclodindo no duplo etérico. É através dos centros de força que o espírito comanda o conjunto perispiritual. Então, foram descobertos 7, mas na verdade, até na palma da mão tem, no pé, são vários, mas de forma a trazer mais compreensão, ficamos no 7, que é mais comum e entendido. É mais comumente explicado os 7 corpos, mas são muito mais, 24, 48, múltiplos e múltiplos. São infinitos chakras que nós temos nos dedos, nas mãos, em tudo quanto é lugar. Então, em André Luiz, no Entre a Terra e o Céu, ele traz essa explicação. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força. Chakra é na terminologia hindu. Para a gente aqui são centros de força. E são centros de força mesmo, porque eles são vórtices energéticos que funcionam ininterruptamente. Então, eles se conjugam nas ramificações dos plexos, é aquilo que eu expliquei atrás, e que vibram em sintonia uns com os outros. Então, o chakra coronário tem ligação com o chakra básico, e eles estão em constante movimentação e sintonia. É um sistema, né? Ao influxo do poder diretriz da mente. Então, eu vou ler de novo. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por estes 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente. Então, está lá em André Luiz. Então, nós precisamos estudar, a gente precisa ler. Não podemos ter medo de livro. Então, quais são os 7 chakras? Quais são eles? O primeiro é o coronário. Ele está na região do cérebro. É a sede da mente. Depois vem o cerebral ou frontal, que chama o terceiro olho. Ele está na região da testa. E ele é responsável, dos olhos, né? Ele é responsável pela sustentação dos sentidos. Todos os sentidos. O laríngeo, na região da garganta, responsável pela respiração, fonação e trocas. O cardíaco, no peito, emotividade e circulação. O esplênico, no baço, sistema hemático. O gástrico, estômago, concentrados fluídicos. E o genésico ou básico, na região do períneo, modelação e criação e realização. Então, na próxima imagem, você vê eles funcionando num movimento constante, tanto para cima quanto para baixo. Então, imagina, o chakra coronário está diretamente ligado aos planos superiores, o que recebemos do plano superior. Ele está aberto, ele está funcionando aqui para captar essas energias do alto. E outro é como se tivesse uma linha invisível aqui que percorre o corpo e os chakras estão mais ou menos alinhados ao longo da coluna, ligados à Terra, onde nós estamos, né, nesse momento. Então, nós fazemos parte, nós somos da mesma matéria da Terra. Ou seja, nós somos constituídos dos mesmos elementos, né? Então, e esses chakras, eles são centros que captam esses elementos. Até aí está tudo bem? Então, vamos lá ao trabalho do desdobramento. O que acontece? Aqui funciona esse tratamento da seguinte forma. Isso que eu expliquei dos corpos, quanto ao corpo astral, os pacientes primeiro chegam
né, passam por uma anamnese, que é onde ele vai descrever qual que é o problema dele. Ele é conduzido, e depois de todo um processo, quando ele é admitido no grupo, o tratamento consiste em uma sala onde eles estão em relaxamento, e como ele é conduzido para o relaxamento, para o desdobramento? Através do relaxamento físico. Então, por isso que é importante o controle da respiração. Você respirar trazendo o ar até o baixo ventre, trazendo oxigênio, empurrando o oxigênio velho e jogando fora, empurrando o oxigênio velho para fora e trazendo energias novas, né? Revigorando esse movimento. Através do processo respiratório e das meditações, nós vamos fazendo esse desdobramento. O paciente vai se desdobrando automaticamente com a condução dos mentores. Todo o trabalho é conduzido pelos mentores. Ao mesmo tempo que o paciente está aqui sendo desdobrado, por que ele é desdobrado? Porque nós não estamos tratando no perispírito. Então, ele desdobrado, ele tem mais clareza e é mais maleável à ajuda que é necessária a ele naquele momento. Numa outra sala, tem um grupo de médiuns, numa reunião mediúnica, onde eles estão trabalhando o campo espiritual daquele paciente. Então, eles estão ali recebendo e atendendo espíritos ligados àquele paciente, àquela problemática, familiar ou não, o que for. E numa outra sala, tem outros médiuns, também desdobrados, já ligados aos mentores, onde eles recebem instruções dos mentores sobre aquele paciente, ou aquele caso, ou todo o processo, ou eles visualizam o que está acontecendo na sala, como está sendo o tratamento, que tipo de equipe que é. Às vezes vem acupunturistas, às vezes são médicos mesmos, com especialidade em várias áreas. Então, lá tem especialização igual aqui. Então, o trabalho do desdobramento acontece dessa forma. Então, por isso que é importante a gente saber sobre isso tudo, porque quando o paciente chega aqui com essas noções, fica muito mais fácil o trabalho. Então, ele ajuda. O paciente ele é o responsável pela condução do trabalho dele, do tratamento dele. Então, peraí. Numa sala fica o paciente num estado de relaxamento, em desdobramento ali. Uhum. Na outra, ficam médiuns para fazer o diagnóstico, vamos dizer assim. Isso? Os médiuns, o diagnóstico ele já... Ah, sim, sim. O que acontece em relação... O que o plano espiritual está fazendo com relação a ele? E no outro, tem uma outra sala, 3 salas diferentes. 3 salas diferentes, simultâneas. Tratamento. Então, vamos dizer assim, reunião mediúnica de obsessão, né? Tipo isso. É uma reunião mediúnica onde os espíritos ligados àquele paciente são trazidos para esclarecimento. Na verdade, muitos são... É educação, é um trabalho de tratamento mesmo, porque eles são instruídos, muitos ali sabem que desencarnaram, que nem sabiam, estão ainda no plano da matéria. Então, é um processo educativo mesmo. E ali eles são conduzidos, e muitos ficam nos hospitais espirituais para tratamento. Então, são campos que vão sendo limpos, sabe? Campos tanto físico quanto espiritual, energético. A gente passa por esse tratamento, às vezes sem perceber, sabe? Sem tanta consciência. Mas aqui é um trabalho muito conduzido e tudo pelos mentores. Nós, como médiuns, não fazemos nada, assim. Nós somos veículo do tratamento. Mas por que tem que ser 3 salas diferentes por aí? Porque a proposta do desdobramento terapêutico é essa clareza do que está sendo feito. Não é só, porque num centro espírita, geralmente, geralmente o que acontece é você vai, recebe um passe e recebe uma orientação. Ou uma receita, né, que existia antigamente, eu acho que nem existe mais, ou uma orientação espiritual. O mentor vai e fala algo. Aqui não.
Aqui tem isso também, mas aqui nós temos mais clareza do que é a problemática. Por exemplo, um paciente chega com um problema físico, ele tem dificuldade de andar, ele está com dificuldade, ele está com, por exemplo, fibromialgia, ele está com fibromialgia. E aí, quando você, durante o tratamento, que é uma vez no mês, você vai vendo o acompanhamento, ele vem, faz todo o trabalho, participa da reunião de atendimento fraterno, que são palestras espíritas de conteúdos evangélicos, para ele tratar da questão mental, do pensamento. Então, ao longo do tempo, você vai percebendo e vai sendo mostrado no tratamento que o problema não é ali da fibromialgia, são questões de outras existências que estão interferindo nessa. Por exemplo, um acontecimento que esse espírito veio a desencarnar numa situação de dor e ele não se desligou daquela cena mentalmente. Então, ele vem para essa experiência ainda contaminado com aquela experiência anterior. Então, você pensa que é um outro problema, por exemplo, uma dificuldade de locomoção. Na verdade, está sendo tratado aqui problema cardíaco. O que tem o problema cardíaco com a locomoção? Aparentemente nada, né? Mas nós não somos um sistema. Então, nós temos mais clareza do que acontece. Então, a proposta do desdobramento é exatamente isso. Ter mais campo de estudo, através das nossas próprias percepções, que são guiadas pelos mentores, né? Até aí deu para entender esse esquema? E aí, o que acontece? Essa é a dinâmica de funcionamento do grupo, esses 3 grupos simultâneos. Então, nós já estamos caminhando para o final. Agora a gente vem aqui a uma pergunta. Tá, nós atendemos o paciente que vem com uma determinada doença. E como fazer, então, para retornar essa saúde? O que a gente precisa fazer? Aí as respostas são várias. É um trabalho de uma vida, de várias encarnações, né? O retorno para a saúde. Porque nós temos aqui, nessa experiência nossa, 50% de negatividade e 50% de positividade. A gente são 2 meios copos cheios. Sabe? A gente traz exatamente a mesma medida. Se alguém tem 51%, ele não está aqui nesse planeta. Entendeu? Então, todos nós temos dificuldades e desafios. A gente está aqui para avançar e para evoluir. Então, o retorno à saúde passa por isso. Então, o que acontece? Reeducação, tá vendo? Reeducação. Autorresponsabilidade. Então, eu estou passando por um problema familiar, um problema conjugal, por exemplo. A culpa é do meu marido. E a minha responsabilidade? E onde que eu participo e contribuo para o problema? Né? Então, se todos nós assumimos a responsabilidade, as coisas mudam. Temos as dores e as dificuldades, sim. Relacionamento não é fácil, mas à medida em que cada um assume a sua responsabilidade, a coisa fica mais fácil. Assimilação pela consciência dos princípios superiores das leis divinas. Então, nós caímos por quê? Por burlar a lei. Pela nossa rebeldia, pela desconexão que nós fizemos em algum momento e ainda continuamos com essa desconexão. Então, a gente precisa se reconectar com as leis divinas, né? O que é bom para mim, é bom para você também. Se não é bom para mim, por que eu desejo para você? Então, é por lógica e dedução, né? E o exercício da fraternidade também. Respeito aos limites do próprio organismo. O processo de envelhecimento acontece isso, por exemplo. Antes eu subia uma escada correndo. Agora, a minha mente até quer subir a escada correndo, mas o meu corpo não aguenta, né? Então, o que eu preciso fazer? Ir devagar. Eu preciso respeitar esse corpo, senão eu sobrecarrego ele e consumo mais energia do que eu precisava, né? Dispêndio de energia desnecessário. E atração de recursos menos densos.
mais sadios e equilibrados. O que é isso? Eu posso captar o que eu quero. Se, por exemplo, numa conversa, eu vejo alguém falando da vida de alguém, eu posso entrar ali e falar, não, mas não é mesmo, né? Eu posso aumentar aquela fofoca ou aquele julgamento, aquele juízo de valor sobre a vida do outro. Ou então eu posso ficar calado, deixar o outro falar, orar por ele, tentar sair da sintonia e escolher um lugar melhor para ficar. Eu não preciso entrar em toda a fofoca que eu achar, né? Então isso é um trabalho, é um desenvolvimento de atitudes mesmo. E o que mais tem aqui? Amor, ação no bem e disciplina. Então, tudo que eu puder fazer de bem para alguém, para a vida, para a humanidade, isso é... Se eu não puder fazer nada, a prece já é um bem. Mas sempre a gente tem alguma coisa. Sempre a gente tem alguma coisa para doar. E muitas vezes a gente se vê, eu já me vi nesse estado, até bem recente, de apego. Ah, essa roupa vai me servir. Eu engordei, mas eu vou emagrecer. E a roupa está lá há 3 anos. Então, quer dizer, se eu faço uma iniciativa de desapegar daquilo, aquela roupa nova, que eu não quero dispensar porque ela é nova, né? Ela é uma roupa de qualidade. Então, eu não quero jogar fora, não. Mas eu não quero dar para ninguém porque vai me servir. Então, eu preciso fazer esse trabalho de desapego, porque vai servir para alguém e vai me fazer um bem danado a hora que eu abro mão daquilo. É uma tralha, né? Ocupando espaço na minha vida. É algo desnecessário que está ocupando lugar que podia estar livre para outras questões. Então, é um treinamento. Então, vamos ver o que mais aqui. E concluindo, então, com a conclusão. A doença é um processo intimamente vinculado à alma e ao espírito. Então, ou seja, a doença não é o meu coração que adoeceu, não é meu estômago que está doendo, não é o meu corpo, a minha coluna que não aguenta, não é. É um processo que o espírito tem alguma questão que o corpo é um mataborrão, ele está drenando aquelas energias. Então, a doença, para a gente precisa ver a doença de um outro ponto de vista. A doença é um processo de aprendizagem. Então, aquela doença está trazendo uma mensagem para mim. Que mensagem é essa? Eu preciso buscar as respostas. Eu posso ir ao médico, preciso ir ao médico, porque uma outra coisa, o tratamento aqui, a pessoa vem com um diagnóstico, vem com exames. Ela precisa trazer um diagnóstico. Então, a gente precisa utilizar e fazer uso da tecnologia, da medicina da Terra. E com ela, nós vamos avançando no entendimento do espírito. Então, o que adoece, então, o que está doente, não é o corpo. O corpo está doente em consequência do espírito que também estava adoecido, né? Essa é a nossa conclusão. O pensamento é a base de tudo no universo e pode estar enfermo ou saudável, independente do físico. Né? Essa aqui é a questão principal, né? O pensamento é a base de tudo e pode estar enfermo ou saudável. Ou a pessoa pode estar com o físico saudável e o pensamento está enfermo. Então, uma doença que pode demorar uns 20 anos para ser fabricada, 30 anos, a gente não sabe, né? O corpo físico, templo de nossa consciência e fruto da providência, refletirá os impactos mais ou menos intensos dos arquivos da memória espiritual. Então, aqui, para concluir, um sentimento saudável, um pensamento saudável leva a um equilíbrio interior. Então, nós precisamos o quê? Tratar do corpo físico, mas também tratar desse pensamento que uma onda mental, junto com outra onda mental, dá um movimento e um processo ali de energias, né? Então, o que é? O nosso grupo aqui, por exemplo,
quanta produção nós estamos liberando aqui em termos energéticos, né, nesse trabalho. Aqui nós somos poucos, mas imagina quantos desencarnados estão aqui. A gente não tem essa clareza. Mas todo o processo da nossa vida é aprendizado. Então, o equilíbrio interior gera saúde. Então, o que é a proposta? O trabalho de volta à saúde passa pela educação espiritual, evangélica, emocional, mental. Então, é todas essas camadas sendo tratadas ao mesmo tempo. Então, ler um bom livro, participar de uma palestra, conversar com pessoas, fazer um trabalho no bem. Essa mocinha que estava aqui agora estava falando que fez, a Isabela, que ela participa de um grupo de ajuda para o norte de Minas, então é que ela sai de lá energizada quando faz o trabalho. Então, esse tipo de trabalho enriquece, a gente diminui o tamanho da nossa dor vendo que tem situações muito piores, né? Então, esse olhar para fora, ele é saúde também. Então, gente, tem alguma pergunta? Nós finalizamos aqui a apresentação. Eu peço desculpas pelos transtornos aí da situação, mas tudo é criatividade. Então, o nosso chakra básico, ele é o responsável por essa questão, essa parte da nossa criatividade. Não é a cabeça, não, é a nossa sustentação mesmo. E a nossa criatividade está toda aí disponível para a gente poder avançar e crescer sempre, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço quem está vendo essa palestra depois gravada e podem encaminhar perguntas que serão respondidas. E muito obrigada a todos.